Eu estou com a representante da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, a professora doutora Dulce de Araújo Melo, que vai explicar quais são as linhas de pesquisas que lá estão sendo feitas, como isso chega na sociedade e o que o Instituto tem beneficiado o seu estado. Professora, um prazer estar com você. Agora eu gostaria de saber um pouquinho desses questionamentos. De que forma essas pesquisas estão sendo desenvolvidas e de que forma isso chega à sociedade? Basicamente, nós temos 5 linhas de pesquisa no nosso grupo, porque a universidade ela é muito eclética e multidisciplinar, e a universidade tem vários grupos de pesquisas que interagem entre si. Por exemplo, nós, como pesquisadores, a gente tem assim, o cuidado de levar o conhecimento para a sociedade, e esse conhecimento ele não pode ser difundido só dentro dos centros acadêmicos. Eles têm que ser difundidos para a sociedade, mostrando como a universidade, como a pesquisa, como as instituições de pesquisa, como os fomentadores de pesquisa, eles conseguem realmente produzir produtos e processos que esses processos sempre vão revestir para o bem da sociedade. Dentro do nosso grupo, nós temos basicamente uma linha de nanoprodutos, né? Esses nanoprodutos envolvem nanocatalisadores, nanocimentos e outros materiais que também são nanoparticulados, como polímeros, compósitos. Mas basicamente o nosso grupo ele está inserido na parte da rede de células a combustível, na rede de hidrogênio, que são redes do Ministério da Ciência e Tecnologia, e nós estamos no Instituto de Nanotecnologia. Por quê? Porque nós somos um grupo que a gente vem trabalhando há muitos anos nessa área, pelo menos uns 10 anos atrás, quando foi criado o programa de doutorado em Ciência e Engenharia de Materiais na UFRN. E aí a gente tinha que procurar parceiros no Brasil e no exterior. E no Brasil, exatamente, nós achamos um parceiro excelente, que era o LIEC, né, na pessoa do professor Elson Longo, e começamos a fazer parcerias, onde nós começamos a desenvolver no país as primeiras perovskitas. Então, quem começou a desenvolver as primeiras perovskitas no país fomos nós com esse grupo. E hoje a gente está escrevendo, inclusive, um review do presente, do passado e do futuro das perovskitas, como catalisadores, como sensores eletrônicos, e sempre trabalhamos em parceria com o LIEC, hoje no Instituto Nacional de Nanotecnologia, né? Então, esses materiais que a gente tem preparado, eles têm sido fundamentais, principalmente para as reações catalíticas que envolvem, por exemplo, reações de reforma a vapor. Por quê? Porque uma reação de reforma a vapor, ela sempre produz hidrogênio, que é um combustível também do futuro, e produz também gás de síntese. E as perovskitas, se elas forem bem tratadas, elas podem converter o gás natural, no caso, em hidrogênio. Por quê? Por que o gás natural? Porque na nossa região, no Rio Grande do Norte, o gás natural ele é um pouco desperdiçado, ele é queimado na plataforma, porque a gente não tem ainda uma quantidade de gasodutos que ligue o Nordeste ao Sudeste do país. Isso está sendo feito agora. Mas, enquanto isso, nós estamos produzindo o gás de síntese, que servirá para síntese de amônia e outros produtos. E esses produtos, com certeza, são produtos precursores de novos produtos que gerarão novos empregos para o país, para a população brasileira. Além de tudo, essas linhas
com as quais nós trabalhamos, que eu não citei ainda, nós trabalhamos com a parte de fabricação de nanocimentos para poços de petróleo, né? Nessa linha de nanocimentos, nós temos projetos junto com a Petrobras, né? A UFRN tem projetos junto com a Petrobras, e esses projetos, eles são projetos de desenvolvimento de produtos e processos. Com isso, nós temos, atualmente, só nesse ano, nós depositamos 6 patentes, né, em parceria com a Petrobras, exatamente dentro dessa área de fabricação de pastas para revestimento de poços de petróleo. Essas pastas, elas se revertem num valor agregado muito grande para a própria Petrobras, porque atualmente eles usam o cimento que vem da região de Sergipe, da Votorantim, e no passado a gente usava o cimento classe G, que vinha da região de Cantagalo, no Rio de Janeiro. Então ficava um custo de transporte muito maior, e hoje essas pastas são certificadas todas na UFRN. Então, com isso, a ciência, ela contribui muito para que a própria empresa, ela diminua os seus custos, gere mais emprego e forme mais pessoal. Por quê? Porque, em geral, nós formamos os engenheiros, os químicos, e esses próprios engenheiros, esses próprios químicos que são bem formados dentro das instituições brasileiras, eles estão indo para a indústria e estão gerando novos produtos, novos processos, também estão se envolvendo também na área de pesquisa, porque a maioria deles saem doutores, né? Lógico que nós temos alguns que são recém-formados, mas o mercado está aberto não só apenas para os engenheiros que são especialistas, mas aqueles também que estão saindo das instituições de pesquisa, eles também têm um know-how muito maior, e esses realmente estão indo para as direções das empresas, né? Nós temos hoje um ex-aluno nosso que está numa direção da empresa, em menos de 4 anos ele chegou à direção de uma empresa, e esse foi formado no nosso grupo. E isso para a gente é uma coisa muito agradável e gratificante. Por quê? Porque você conseguiu formar uma pessoa onde hoje ele dirige uma média empresa, principalmente empresa nessa área que você emprega a parte de nanotecnologia. Professora, mas as pesquisas, elas são divulgadas por diversos veículos. Eu gostaria que a professora explicasse um pouquinho como as suas pesquisas estão sendo divulgadas e como com o Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, no caso dos materiais em nanotecnologia, beneficiam a sua região, de que forma vocês trabalham essa proximidade com a sociedade. Como que é feito essas publicações, no caso dos resultados das pesquisas? Nós temos vários veículos que podem realmente divulgar, vários veículos de divulgação. Primeiro, um deles é você fazer a publicação internacional. Isso é importante porque você resguarda, de uma certa forma, todo aquele componente que você tem, e que muitas vezes, se você não publicar rapidamente, outras pessoas também estão pensando a mesma coisa que você. Então, as ideias, a sociedade inteira, o mundo inteiro pode ter a mesma ideia que você teve. Por isso que o ideal é que você patenteie, se for uma coisa inédita, ou então que você faça uma publicação. E essa publicação, ela é feita nos jornais, nos periódicos internacionais, e nós temos realmente feito essas publicações dependendo da sua característica no Journal Solid State Chemistry, no Journal Material Physics, Material Chemistry. Quer dizer, existe uma série de veículos que você pode realmente veicular esse seu conhecimento. Em relação à sociedade,
a gente tem feito publicações locais, divulgação na TV universitária da própria instituição, né? O próprio instituto, logo que ele foi criado, a gente fez uma divulgação em nível de cada região. Na nossa região foi feita uma divulgação na TVU, na TV universitária, que ela é vista por toda a sociedade acadêmica e também pela grande parte do Rio Grande do Norte, que a gente tem observado que as pessoas elas querem saber o que é que a universidade está fazendo, o que é que ela está criando e o que isso vai reverter para o benefício da sociedade. Nesse aspecto, a gente tem procurado sempre divulgar tudo aquilo que se faz. Agora, é lógico que a gente, até o presente momento, a gente não tem assim, sido muito agressivo nessa divulgação. Porque o pesquisador ele tem muito pouco tempo para realmente estar preocupado com a mídia. Ele está mais preocupado com os resultados, com a formação de pessoal. Ele está muito mais preocupado com o produto que está sendo gerado. O que esse produto vai trazer? Qual a riqueza que ele vai trazer para o país? E isso é uma contingência natural do pesquisador. Ele não... Muitas vezes ele nem gosta de estar na mídia, mas ele gosta que o trabalho dele seja publicado num periódico bom e de circulação internacional. E eu gostaria muito que a professora finalizasse dizendo da importância do seu trabalho e os resultados das suas pesquisas junto ao Instituto. A questão da inovação tecnológica, ela hoje é vista no país inteiro como uma necessidade. Ela não pode ser uma vaidade do pesquisador, mas ela é uma necessidade que nós temos para realmente difundirmos tudo aquilo que o pesquisador, o seu grupo e a universidade produz. E a questão do Instituto, ela é fundamental porque ela abrange uma grande parte de pesquisadores do país, né? Essa inovação, ela é importante porque ela não vai ficar exatamente numa gaveta, num papel, e ela vai ser publicada, Atualmente nós temos exemplo dessa questão da inovação tecnológica, que antes a gente não produzia tantas patentes. A gente sempre queria que o trabalho fosse publicado e não se preocupava muito na produção, por exemplo, intelectual de patentes. Mas o país ele precisa de patentes. Ele precisa difundir aquilo que ele faz e faz com muita propriedade. E nós brasileiros, nós trabalhamos com muita propriedade, com muita seriedade. E hoje, por exemplo, eu já vejo com outros olhos essa questão da inovação tecnológica. Então a gente tem procurado trabalhar dentro do caráter inovador, mas que vai trazer benefícios para o país, vai trazer riqueza, vai trazer emprego para a população. E eu acho que o pesquisador ele não pode ficar enclausurado dentro do seu laboratório e não trazer o seu conhecimento para a sociedade. Eu acho que a sociedade ela deve realmente usufruir do conhecimento do pesquisador, porque, por exemplo, na hora que você tem um instituto desse formado, que abrange vários pesquisadores, você tem uma responsabilidade muito maior, porque você não é só você ou o seu grupo, você é quase que um todo. E dentro desse todo, você tem que realmente resguardar o conhecimento até o momento que você não possa publicá-lo. A partir do momento que você tenha aquela patente realmente depositada, aí sim, aí você sabe que você contribuiu, que o Instituto está contribuindo e que eu acho que o Instituto ele deve ter essas ações dentro da sociedade e dentro do nosso país
porque se você não gerar o conhecimento básico, você não terá, consequentemente, aquele conhecimento que pode ser aplicado em nível industrial. Porque só com conhecimento básico, só com conhecimento fundamental, se tem a flexibilidade do conhecimento para você aplicá-lo posteriormente. Por exemplo, os Estados Unidos hoje ele aplica mais de 1% do seu PIB na pesquisa básica. O nosso país, hoje ele aplica um valor relativamente alto na pesquisa aplicada. E o Instituto vem nos mostrar que a gente tem que partir da pesquisa básica para poder chegar na pesquisa aplicada. Por isso que eu acho que isso é um incentivo e o Ministério da Ciência e Tecnologia ele deveria continuar incentivando a criação de institutos onde você tivesse realmente uma interação e que isso fosse revestido não em prol da vaidade do pesquisador, mas em prol da sociedade. Eu acho que isso seria mais importante. Em relação à difusão, eu acho que a difusão ela é uma condição básica para que você tenha realmente essa conotação e a expectativa que a sociedade tem dentro daquilo que se chama o universo do pesquisador. A difusão ela deve começar, eu acho, pelas escolas, principalmente, para que você incentive a população a querer também, num futuro, os jovens, a fazer com que os jovens contribuam também para o crescimento do país. Como é que se deve fazer isso? Mostrando o que a universidade produz, tá certo? O que a universidade pode contribuir para a formação desse jovem, né? Hoje a nossa universidade, ela já tem cursos de atualização para que o jovem que vem da escola pública, ele faça, por exemplo, como se fosse uma reciclagem do estudo que ele teve no ensino médio e no ensino fundamental, para que ele possa entrar na universidade com um background muito mais satisfatório.